Oi, gente, boa noite. Tudo certo com vocês? Vamos falar hoje sobre solidão e sobre solitude. Vamos aprofundar mais nesses dois assuntos e entender qual que é a diferença entre solidão e entre solitude, tá? Deixa eu ver. Será que o áudio tá bom? Normalmente o áudio fica melhor com um microfonezinho. Então vou colocar aqui. Bora lá então. Tu sabe qual é a diferença entre solidão e solitude? Já sentiu isso? Já sentiu solidão? Como que essa palavra ela reverbera dentro de ti? Boa noite, Everton. Como que a palavra solidão ela reverbera dentro de ti? Como que a palavra solitude ela reverbera dentro de ti? Né? Acho que um dos grandes pontos é a gente começar a observar o que a gente sente com essa palavra, o que a gente sente em relação a isso, né? Pra gente conseguir diferenciar a solidão da solitude, né? E se colocar em estado de presença para que a gente consiga observar o que a gente está sentindo naquele momento, o que a gente está sentindo quando a gente está com outras pessoas, né? Quando a gente está sozinho. Então, tem vários pontos, né, que são diferentes, assim, em relação à solidão e em relação à solitude, tá? A solidão, normalmente, ela é um sentimento que tu não escolhe, né? Tu não escolhe a solidão, ela simplesmente surge. Então, muitas vezes, tu pode sentir solidão mesmo estando rodeado, tipo, tem um monte de gente ao teu redor. E tu, mesmo assim, tá sentindo aquela solidão. Tá sentindo aquela melancolia, sabe? A solidão, ela vem junto com uma melancolia, com um sentimento, né, de tristeza. Então, a solidão, tu pode sentir ela tanto sozinho quanto com outras pessoas, né? Tu pode acabar sentindo isso. Então, a solidão, ela... E normalmente as pessoas, elas têm muito medo de sentir a solidão. Normalmente as pessoas, elas têm medo de sentir a solidão porque elas têm que fazer uma tarefa interna. Elas precisam transformar a solidão. Boa noite, Thaís. Boa noite. Elas precisam transformar a solidão em solitude. E para tu transformar a solidão em solitude, primeiro tu tem que te permitir sentir a solidão. E aí é um dos grandes pontos, porque a maioria das pessoas ela quer fugir do sentir. Então, a maioria das pessoas querem fugir dos sentimentos, querem fugir do que sente, né? Principalmente se é uma pessoa que é mais racional, que é uma pessoa que ela gosta de racionalizar demais o que ela sente. Vulgo eu. Mas eu sou uma pessoa que eu trabalho muito isso em mim, né? Boa noite, querida. Boa noite. Sou uma pessoa que trabalha muito isso em mim, de não racionalizar tanto. Te permite sentir, te entrega pro sentimento, depois tu vai trazer razão para aquilo, tu vai pensar naquilo. Primeiro te permite sentir. E a maioria das pessoas, então, elas tentam fugir do sentimento de solidão. Então, muitas vezes, são aquelas pessoas que elas não conseguem ficar sem pessoas ao redor, elas não conseguem ficar sozinhas, né? São pessoas que elas têm dificuldade em estar na própria companhia, porque, na verdade, elas ainda não sabem que elas podem se tornar a própria companhia, né? Então, a solidão, ela muitas vezes vai fazer com que tu te coloque em lugares que tu não cabe mais. A solidão, muitas vezes, ela vai fazer com que tu tente pertencer a grupos que tu já não te identifica mais. Mas como tu ainda não desenvolveu isso de estar sozinho e estar bem, desenvolver uma boa companhia, um bom relacionamento teu contigo mesmo, né? Tu acaba entrando em lugares que às vezes não vão ser saudáveis pra ti. Mas tu não consegue ficar sozinha. É tipo assim, olha, tá ruim aqui,
mas é melhor eu ficar no ruim do que eu ficar sozinha, porque eu não posso sentir a solidão, entende? Então é um grande processo. E a solidão, tu pode sentir ela junto com pessoas e tu pode sentir ela sozinha, tu pode sentir ela de diversas formas diferentes, né? Depende muito de pessoa para pessoa, varia muito quais são os gatilhos que cada pessoa carrega para despertar essa emoção, esse sentimento, né? E aí a gente entra num processo de transformação. Qual é o processo de transformação? É tu transformar a solidão em solitude. E a solitude, ela é aquele momento que tu consegue aproveitar a tua própria companhia. Que não necessariamente... Boa noite, B. Boa noite. Que não necessariamente tu precisa estar com alguém. Não necessariamente tu precisa ter uma amizade, uma coisa. Tu precisa estar sempre conversando com alguém. Quando tu começa a desenvolver a solitude, pelo contrário, tu começa a gostar. Boa noite. Tu começa a gostar da tua própria companhia, porque tu gosta de fazer coisas diferentes. Então, se tu é uma pessoa que tu gosta de ler, se tu é uma pessoa que tu gosta de fazer um exercício, se tu é uma pessoa que tu gosta de estudar, tu é uma pessoa que tu gosta de fazer um chá, de cozinhar, né? Então, tudo isso tu vai desenvolvendo a solitude. Tu vai desenvolvendo isso. E a solitude, na verdade, ela não é um processo... Ela é um processo, sim, onde normalmente a gente fica em silêncio, né? É um processo mais passivo, vamos dizer assim. A gente fica mais nesse estado. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente tá o tempo inteiro conversando com nós, entende? Então, quanto melhor é a tua comunicação interna, tu contigo mesma, quanto melhor tu te acolhe, tu consegue compreender quais são os teus pensamentos, os teus sentimentos. Quanto melhor for a tua relação contigo mesmo, mais tu vai gostar dos momentos de solitude. Mas também tem uma sombra na solitude, né? Que é quando tu começa a te isolar demais. E muitas vezes, isso foi uma das coisas que eu aprendi também, porque eu tinha muito medo, né, da solidão. Eu era uma pessoa muito carente. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar a solitude, comecei a ficar muito sozinha, muito sozinha, muito sozinha. E eu gostava. Só que o que acontece? Muitas vezes, pra gente expandir a nossa consciência, pra gente aprender, pra gente evoluir, pra gente se desenvolver, a gente vai precisar passar por experiências que essas experiências vão ser com outras pessoas. Seja em amizade, família, relacionamentos, não interessa. Então, a gente também tem que saber medir, a gente também tem que saber equilibrar isso, né? Por mais que a solitude ela acaba se tornando algo muito prazeroso e muito gostoso, né? Mas a gente também tem que saber equilibrar. Então, normalmente as pessoas que fogem de sentir a solidão, elas ainda não desenvolveram um bom relacionamento consigo mesma. Elas ainda têm um diálogo interno muito crítico, às vezes. São pessoas que podem estar mais na vítima, né? Ou então elas são muito rígidas consigo mesmas, elas estão sempre lá, sabe? Dando lá nas costas delas, estão sempre... elas são os próprios agressores. Então, elas abusam de si mesma, entende? E muitas pessoas têm essa relação consigo mesma. Muitas pessoas... Boa noite. E muitas pessoas têm essa relação consigo mesma, que é de sempre estar se criticando, sabe? Sempre lá se batendo, se chicoteando. Então, a solitude, ela faz com que tu comece a melhorar o teu diálogo contigo mesma, né? A solitude, ela faz com que tu comece... Primeiro que tu te coloca sozinha. Então, tu te coloca ali contigo mesma. E aí tu vai ter que descobrir o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de ouvir, o que tu gosta... Tu vai ter que se autoconhecer. Então, e pra tu... viver a solitude, tu vai viver ela de várias formas diferentes. Pra cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é uma dinâmica diferente, cada pessoa gosta de uma coisa diferente. Então, por exemplo, tinha uma época que eu fazia natação. E eu adorava fazer natação porque enquanto eu tava embaixo da água,
fica tudo aquele silêncio e fica sempre só o barulho da água ali. E eu ficava fazendo mantras e conversando comigo mesma quando eu tava imersa embaixo da água. Então ali eu estava praticando a solitude. Num exercício físico, eu estava praticando a solitude. Então tu pode fazer isso também, né? Eu gosto de cozinhar. E aí tu tá ali cozinhando, tu tá ali preparando uma refeição pra ti e tu pode estar praticando a solitude. Então é uma arte, na verdade. A solitude, ela é uma arte. É a arte de tu ser a tua melhor companhia, de tu ser uma boa companhia pra ti mesma, né? Porque aí tu sabe como que é ter uma boa companhia, como que é ter alguém legal do lado. E aí, consequentemente, tu vai atrair pessoas e vai buscar amizades, pessoas, enfim, que vão ser uma ótima companhia pra ti também. Entende? Porque antes de alguém ser isso pra ti, tu é assim contigo, né? Mas como eu disse, a gente também não pode cair só nesse buraco, né? Nesse buraco não. O buraco é o da solidão. A gente não pode cair só nesse lado da solitude, porque aí a gente começa a se privar das experiências que a vida vem nos trazer e que na maioria das vezes vai estar relacionada com outras pessoas. Então a vida, ela vai te trazer experiências, né, e com outras pessoas. Nunca ouviram aquela frase assim, Deus fala com nós através da boca dos outros. Isso é verdade? Né? Não só Deus, né? Mas isso é verdade. Então, e a gente precisa ter um centramento muito, muito grande nesse momento. A gente precisa ter um filtro. Boa noite, Dani. A gente precisa ter um filtro muito grande nesse momento. Por quê? Porque quando a vida vai trazer essas experiências com essas pessoas, a gente precisa saber reconhecer o que realmente tu vai tirar como um ensinamento, tu vai tirar aquilo como algo que vai contribuir pra tua caminhada, pra tua vida, ou quando tu vai ver que aquilo é da pessoa, não é teu. E aí tu precisa entregar de volta aquilo pra ela, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E ver o que é nosso e o que não é nosso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, essa solidão que tu sente, aí a gente já vai entrar num assunto da constelação familiar, tá? Quando a gente fala sobre solidão, a gente também não tá falando, só sobre o que eu sinto agora. Eu tô sentindo uma solidão agora. Tá, aí a gente já falou como é o processo de transformar isso. É tu te permitir sentir aquilo e começar a trabalhar uma companhia ali, uma relação boa tua contigo mesma. Ok. Aí agora a gente vai pro nível sistêmico. Tá? A gente vai trazer a consciência que a constelação familiar traz. Então, qual é a visão sistêmica que tem atrás da solidão? Qual é a visão sistêmica que tem atrás da solitude? Né? A solidão, ela pode ser um sentimento que vem do teu sistema familiar. Então, quais momentos as mulheres do teu sistema se sentiram só? Que elas sentiram solidão? Quais momentos que os homens do sistema sentiram solidão? E começa a observar todos os pontos da tua caminhada, da tua trajetória, né, da tua vida. Começa a observar todos os pontos que na tua infância tu foi comprando esse ponto de vista. Então, se tu viu a tua mãe passar por isso, se tu viu a tua avó passar por isso, se tu viu o teu avô passar por isso, se tu viu algum parente passar por isso, se tu viu o dindo, a dinda, o vizinho, a vizinha, pessoas, não interessa quem, mas pessoas que tinham um vínculo muito forte contigo na tua infância. Como que elas eram emocionalmente? Como que era o emocional delas? Porque muitas vezes a solidão que tu sente, muitas vezes esse sentimento que tu tá sentindo, essa solidão, ela não é tua. E tu acha que é tua. Porque tu comprou esse sentimento pra ti. E eu sei que às vezes isso é um papo de doido, às vezes. Mas
Pensa comigo, nunca aconteceu de tu tá super bem, nossa, tá assim, ó, bem em casa, tá assim, ó, levantou alto astral, topzera da balada, e aí tu pega o carro e vai sair na rua, aí no trânsito, já buzinam pra ti, já te xingam, tu já começa a ficar meio, peraí, eu já não tô me sentindo muito legal aqui. Aí tu vai numa loja, aí, sei lá, alguém na loja é grosso contigo, ou enfim, te trata super mal, é estúpido contigo, tu já começa a carregar aquilo. Então tu percebe que tu acordou num estado super bem. Ao passar do dia e com as experiências do dia, que outras pessoas estavam ali sentindo raiva, irritada, que essas pessoas elas estavam sentindo talvez uma angústia, e tu foi comprando aquilo. Então tu tava super bem, e aí passou essas experiências, tu começou a ficar com raiva, tu ficou irritado, tu ficou mal. O que é isso, né? É tu comprando o sentimento da outra pessoa, é tu comprando o que aquela pessoa estava sentindo. Só que isso não acontece só no nosso dia a dia, isso acontece desde quando a gente era criança. Então, se tu viu tua mãe triste, o quanto tu comprou isso? E aí, inconscientemente, na visão sistêmica da constelação familiar, é como se tu falasse, não, peraí, já que minha mãe não dá conta de sentir tudo isso, eu sinto por ela. Mãe, é como se tu dissesse inconscientemente, mãe, eu sinto um pouco da solidão que a senhora sente pra ficar mais leve pra ti. É como se tu olhasse pra pessoa e falasse assim, divide o fardo comigo. Só que no fundo tu não dá conta. A gente acha que a gente dá conta, mas não dá conta. Porque cada pessoa é responsável pelos seus próprios sentimentos. Cada pessoa é responsável por todas as questões emocionais que ela tem. Né? A gente pode auxiliar dentro de um limite, claro, com certeza, né? Muitas vezes a gente não sabe. Isso aqui por exemplo, é um auxílio, né? Tem muita gente que não sabe como lidar com a solidão. Não, peraí, vamos fazer uma live então. Aí a pessoa vai vir aqui, vai escutar, vai tirar algumas consciências, vai girar alguma chave, né, em relação a esse sentimento. E ver se isso é dela, se não é dela, né? Claro que a gente também sente que é nosso, né? Lá na nossa infância, talvez, em algum momento que a gente se sentiu de lado, que a gente se sentiu excluído, e aí registrou uma memória de solidão, a gente permanece sentindo isso, né? Então é importante a gente olhar de uma forma mais profunda para isso, uma forma terapêutica, né, para isso, exatamente para que a gente consiga tirar uma consciência disso. Porque todas as emoções, não existe emoção boa e emoção ruim. Não existe, sentir raiva é ruim. Não, é tu que tá julgando isso como ruim, porque tu ainda não sabe utilizar ela pro bem. A mesma coisa a solidão. Sentir solidão é ruim. Não é ruim. Tu tá julgando isso como algo ruim. Porque é uma questão de ponto de vista. Se tu olhar pra solidão, se tu olhar pra raiva e falar, não, peraí, qual que é a parte boa disso aqui? Como que eu posso utilizar isso aqui a meu favor? Percebe que já muda totalmente? Já muda totalmente o ponto de vista que tu tem sobre aquela emoção. Então, teve um dia que eu tava mexendo no Insta e eu vi uma postagem que falava sobre a potência que cada emoção tem, né? Qual é o segredo de cada emoção que a gente sente e o que essa emoção pode nos auxiliar. E aí eu achei muito interessante que falava assim, a da raiva, né? A raiva é um dos sentimentos que mais nos impulsiona. Então o que a raiva faz? É aquele momento que tu tá assim, olha, tu não aguenta mais aquele lugar. E aí vem um sentimento de raiva. E aí pode acontecer duas coisas. Ou tu vai despejar a tua raiva em cima dos outros, porque tu não sabe lidar com ela ainda. Porque tu não sabe lidar com ela ainda, né? Ou então tu vai sentir a raiva e vai dizer, bom, agora eu escolho sair desse lugar. Não me interessa se vai me doer, se não vai me doer, se eu vou ter que aprender. Boa noite, Ju. Boa noite. Não me interessa se vai me doer, se não vai me doer. Eu vou sair daqui. Então tu percebe que a raiva ela tem essa potência, ela tem uma potência de te empurrar, de fazer tu sair daquele lugar, né? Muitas vezes o fim de um relacionamento vem com a raiva,
Por quê? Porque já não é mais pra estar naquele lugar. E aí o sentimento de raiva vem, né? Mas tudo isso a gente tem que ter consciência. A gente tem que sentir, se permitir sentir e ter consciência do que eu sinto. Para que eu consiga utilizar isso de uma forma benevolente, de uma forma boa. E aí, uma das coisas que eu achei fantástica, e por muito tempo eu fugi da tristeza. Eu tinha uma coisa assim, olha, que eu tinha uma coisa que eu não gostava de me sentir triste. E aí, eu fui ver nesse post e tava escrito assim: tu já percebeu que na maioria das vezes, quando tu vai sentir a tristeza, quando tu começa a sentir a tristeza, automaticamente o teu corpo ele relaxa? O teu corpo, ele. Às vezes tu tá assim, aí tu. Pá, aconteceu alguma coisa, veio algum BO, ou talvez nem seja um BO, seja só um dia normal, que bateu uma tristeza, né, uma bad, né? Tu percebe que ela faz. Chega a fazer tu baixar o ombro, assim, né? Por quê? Porque ela te acalma. Então, muitas vezes, a tristeza ela vai fazer tu baixar a tua euforia. E eu, desde criança, eu era uma criança muito eufórica. E aí depois da terapia eu fui descobrir que eu era muito extrovertida, muito acelerada, muito ligada nos 220, porque no fundo eu também queria fugir da tristeza. E aí quando eu me permiti sentir a tristeza, que eu tinha que me acalmar, a tristeza veio, relaxou, acalmou, e aí eu compreendi o porquê que ela veio. Né? Eu compreendi o porquê que veio essa situação. Por que eu tô sentindo a tristeza? Boa noite, Rosane. Boa noite. Por que eu tô sentindo a tristeza? O que ela tá me trazendo aqui? Bah, a tristeza tá te mostrando talvez que tal e tal coisa já tá te frustrando na tua vida. E tu vai ter que tomar alguma atitude pra mudar aquilo. A tristeza... Boa noite. A tristeza, o que ela tá te trazendo? Né? E a solidão, ela vem com essa sensação de melancolia. A solidão, ela vem com essa sensação de baixar suas barreiras, ela te... é como se ela te desligasse assim e fizesse tu entrar pra dentro, entende? E aí tem uma grande questão. Quando a gente entra pra dentro, a gente vai mergulhar dentro de nós, nas nossas emoções, muitas vezes nas nossas dores, né? Nas coisas boas que tem dentro de nós também, porque a gente tem muita coisa boa dentro de nós. Então a gente vai mergulhar, né, dentro de nós e quando a gente vai para um lugar que ele é mais escuro, né, dentro de nós, que ele é mais, que é o nosso inconsciente, que é a nossa sombra, quando a gente vai para esse lugar, a gente vai lá, vai sentir algumas coisas que não são muito legais, mas a gente tem que voltar. E aí tem uma das grandes questões. Tem pessoas que elas acessam esse sentimento dentro delas, mas elas não conseguem se resgatar, elas não conseguem sair. E aí isso se transforma numa depressão, né? Porque, gente, tristeza é normal, tá? Tu não vai ficar pulando de alegria todo santo dia e uau, euforia, isso e aquilo. Vai ter momentos que tu vai estar mais neutro, talvez vai ter um dia ou outro que tu vai sentir uma tristeza ali, né? Mas agora, quando todos os dias tu sentindo isso, todos os dias tu mergulhando nesse sentimento e não conseguindo sair desse sentimento, tu pode ficar alguns dias, mas, né, ficar tempo demais já começa a entrar num estado de depressão, né, um estado depressivo, né. Então, tem que fazer esse processo, mergulhar, mas também ter a intenção e voltar, né, buscar terapia, buscar auxílio se for preciso e voltar. Então, a gente não pode negar o nosso mergulho interno, mas a gente também tem que saber a hora de voltar. É por isso que a cura, ela não é linear, entende? A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí a gente mergulha, a gente começa a colher informações, experiências, sentimentos, e aí quando a gente volta mais sábia. E depois a gente desce, busca mais experiências internas e aí depois a gente volta mais sábia. E assim tu vai indo, assim tu vai seguindo, né? Então, a solidão, ela te convida a isso também, né? A solidão, ela vem te mostrar que no fundo tu carece de ti mesma. Então, o vazio, a falta, porque a solidão, ela tá relacionada à falta, ela tá relacionada ao vazio, entende? O que me falta?
qual é o vazio dentro de mim que eu tenho que aprender a preencher, né? E aí, a partir do momento que tu começa a preencher o vazio, a preencher o que te falta, quando tu começa a mudar isso dentro de ti, começa a preencher do que te falta, tu começa a acessar a solitude. Então, tu sai de um estado de solidão, de um estado de melancolia, de falta, de vazio, de escassez e vai para a solitude. Porque a solitude também é uma postura abundante internamente. Porque tu tem uma boa relação consigo mesma. E aí as tuas outras relações, elas vão ficar muito... vai melhorar, né? Porque, consequentemente, as pessoas que tu atraía só pra suprir a solidão vão sair da tua vida. E tu também vai sair da vida delas. Entende? E aí tu vai começar a trabalhar a solitude dentro de ti. Então, e aí, como eu disse, né, na questão sistêmica, a solidão, muitas vezes, dentro da constelação familiar, a gente fala sobre as 3 ordens do amor, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, a solidão, ela pode vir por conta de um julgamento, de uma exclusão. Como assim, Aline? Uma exclusão, tá? Vamos lá, a gente vai encontrando o assunto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar aqui embaixo, tá? Que eu fico à disposição de responder. Na constelação familiar, a gente não olha para um indivíduo só ele. Ele sente a solidão, é só essa pessoa aqui. Não, a gente vê como um grande sistema. Então a gente não vê a pessoa isolada. A gente vê a história dela, a gente vê o pai, a mãe, a ancestralidade, a criação, o fulano, o beltrano. A gente vê a pessoa como um grande sistema. Tu começa a olhar para a pessoa como literalmente uma constelação, né? Uma constelação de estrelas. São vários pontinhos. Tu começa a ver essa pessoa com vários pontinhos. E tu começa a te ver assim também, né? Tu começa a te olhar no espelho, não só tu. Tu vê que tem uma galera atrás de ti, né? E aí, na constelação familiar, a gente trabalha muito a questão de que... as histórias dos nossos ancestrais e as questões que elas não foram solucionadas e que elas estão mal resolvidas lá atrás, elas vão pedir para voltar. De alguma forma, elas vão ter que ser incluídas no sistema, porque lá atrás elas foram excluídas. Então, nesse momento, a gente fala sobre as memórias que existem no sistema, as memórias que existem da tua ancestralidade, as memórias que existem da criação do teu pai, da tua mãe, da tua criação. E aí, já aconteceu de vocês, por exemplo, assim, alguém falar pra ti, ou tu vê um caso assim, né? Fulano, nossa, é igual o bisavô dele. Vamos ver fotos do... Isso aí, as fichas vão caindo, coisa boa. Isso aí, pra ter consciência. E aí, já aconteceu contigo de, por exemplo, assim, alguém vir igual a, sei lá, o vô, o bisavô, só que essa pessoa ela nunca teve contato com o vô ou com o bisavô. E ela veio igual. Ela veio até com os jeitos. Ela veio com um rosto parecido. Ela fala de um jeito parecido. Já aconteceu? Vocês já viram casos assim de alguém, né? Alguém na família dizer assim, nossa, meu Deus, tu é igual ciclano. Tu nem conheceu o ciclano, mas tu é igual. Tu age igual, tu fala igual, né? Porque é uma memória que contém ali, é uma memória viva que contém ali no sistema. E isso acontece com os excluídos também. Então, muitas vezes, de uma forma inconsciente, por exemplo, o alcoolismo, aborto, suicídio. Nossa, suicídio, isso é uma das coisas que mais acontece. Que é uma memória que ela tá no sistema familiar de alguém que se suicidou e que por algum motivo começou a ser mal visto, começou a ser excluído, né, do sistema, ser julgado
por conta do próprio suicídio, e aí algum descendente, né, isso vai desencadear em algum descendente. E aí esse excluído, que ele não foi integrado no sistema, né, ele não foi integrado e reconhecido dentro do sistema, lá vem um descendente, depois de algumas gerações vem um descendente e começa a ter, por exemplo, pensamentos suicidas. Né? Então, quando a gente fala sobre constelação familiar, é isso. Tu não tá sozinha. Tu não é, sou eu que sinto a solidão. Pode ser? Claro, pode ser por conta das questões da tua infância, né? Se tu sofreu rejeição, abandono, humilhação, enfim. Depende das tuas feridas emocionais, né? Da tua infância. Mas o que tu sentiu na tua infância vai ser convidado, né? Na tua vida adulta, na tua adolescência. O que tu sentiu na adolescência também, quando tu era adolescente, vai ser convidado na vida adulta pra tu olhar pra isso de novo, pra tu sentir isso de novo e trazer consciência, né, pra esse sentimento. Mas a solidão, ela também tá relacionada a isso, né, às questões do teu sistema familiar. Então, as memórias do teu sistema familiar, né. E aí, o interessante é tu integrar a solidão, mesmo que ela não seja um sentimento teu, né? Fechar os teus olhos, fazer uma meditação, fazer uma constelação, ou então realmente botar esse sentimento no campo, buscar realmente um constelador ou uma terapia, enfim, o que tu te identifica, né? Com o que tu te identifica, o que é melhor pra ti, onde tu busca a tua cura. Onde tu busca a tua cura? Eu busco a minha cura numa terreira. Eu busco a minha cura na constelação familiar. Eu busco a minha cura na psicoterapia, né? Independente de onde tu busca isso. Mas é interessante tu trazer isso que tu sente para esse ambiente, independente de qual é o ambiente que tu busca a cura, é interessante tu trazer para que tu consiga também purificar, né? Transmutar, transformar, que nada mais é do que tu pegar o recurso que aquilo quer te trazer. Porque, como eu disse antes, no fundo não existe certo e errado, não existe bom e ruim, não existe isso. É a nossa mente que faz isso. É a nossa consciência pessoal que faz isso. É uma moral, né, da sociedade, uma moral que a gente também carrega na nossa mente que faz isso. E aí, quando a gente fala sobre uma consciência sistêmica, quando a gente fala sobre uma consciência espiritual, a gente começa a olhar de uma forma mais expansiva. Nunca aconteceu algo com vocês lá na adolescência, lá... Então a constelação é como se estivéssemos todos ligados. Sim. Todos somos descendentes do mesmo ancestral. Então todos nós, chega pelo menos em algum ponto, todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados, pelo menos em algum ponto. Porque se tu for indo, e vai lá atrás, e vai mais, e chegar na existência do primeiro ser humano na Terra, a gente é descendente. Então, né, todos estamos interligados, todos estamos emaranhados, né? Então, perdi o fio da meada, perdi o que eu tava falando, mas eu estava falando sobre os excluídos, tava falando sobre... Boa noite, Alfredo, boa noite. Enfim, tava falando sobre a constelação e a solidão, né? E principalmente, então, a gente tem que observar se essa solidão ela é uma memória que tá no sistema, né? E a gente tá acessando ela. O que essa solidão quer te trazer? Então a gente tem que ver as coisas de uma forma expansiva e não de uma forma pequena. O que acontece com a maioria de nós é que a gente vê as coisas tudo assim, tudo junto. A gente não vê isso se abrindo. A gente não dá um passo para trás, sai da situação e começa a observar ela de longe. Pelo contrário, a gente enfia a cabeça e fica ali ainda, batendo cabeça naquilo, entende? Naquela situação, naquela questão,
né? E aí, boa noite, Silvana. Boa noite. Então, a constelação, ela faz isso, ela faz com que a gente comece a ter um olhar mais expansivo. A gente não vê aquela questão como aquela questão. A gente começa a ver todas as coisas que levam àquela questão. Então, uma das maiores provas, por exemplo, de que o certo e errado não existe, o bom e o mal não existe, claro que para a questão da sociedade, né, para ter uma estrutura social, tem que existir o conceito de certo e errado, por isso que existe a dualidade, né? Mas quando a gente fala sobre esse ponto de vista, nunca aconteceu com vocês, busca aí uma experiência que vocês tiveram durante a vida adulta, na adolescência, na infância, que vocês pensam assim, nossa, hoje eu agradeço tanto por isso ter acontecido comigo, só que naquela época eu tava assim, ó, morrendo de raiva, porque eu não queria que aquilo acontecesse. Nossa, nunca aconteceu com vocês, por exemplo, assim, eu tive que sair da cidade que eu morava, amava aquela cidade e eu tive que sair de lá, mas hoje eu reconheço por que eu tive que sair. Porque aí eu conheci tal e tal lugar que me levou a tal e tal pessoa, que aí eu conheci tal e tal coisa, e aí hoje, nossa, minha vida tá muito melhor, né? Então, ou então quando acontece um término de um relacionamento. Poxa, eu não queria que esse relacionamento tivesse terminado, e aí depois de um tempo tu olha para aquilo e pensa, nossa, cara, coisa boa, ainda bem que terminou, porque depois daquilo eu consegui evoluir muito mais, eu consegui me conhecer muito mais, né, se eu tivesse naquele espaço, eu realmente não teria chegado onde eu cheguei hoje, ou então num trabalho, né? Ai, fui demitida, ou então tive que sair de um trabalho que eu amava, e aí hoje eu vejo o quão maravilhoso foi isso. Ou seja, naquele momento que aconteceu, tu tava crente que aquilo era errado. Tu tava crente que aquilo era ruim. Depois de um tempo que tu deu espaço, é como se tu desse espaço pra tua consciência respirar, né? Então, depois de um tempo, de alguns anos, que tu deu espaço daquela situação que aconteceu, tu olha pra ela de um outro ponto de vista, tu olha pra ela de outro ângulo e pensa assim, nossa, era isso que precisava acontecer na minha vida, pra girar tantas chaves, pra eu absorver tanto conhecimento, tanta sabedoria, né? E a mesma coisa a solidão. Então tu te permitir sentir isso e, como eu disse, né, observar, buscar terapeutizar, buscar ver qual é a origem dela. Isso é extremamente individual. Eu posso trazer aqui várias dinâmicas, eu posso trazer aqui vários pontos que pode estar ligado a essa solidão, né? Posso trazer, mas não significa que vai ser o teu. Porque só quando tu começar a te observar, quando tu começar a mergulhar dentro de ti, ou então buscar terapia, buscar uma constelação, buscar alguma coisa, né, que tu vai compreender qual é a origem da tua solidão. E começa a compreender também se ela é tua ou não, né? Então, é tu começar a observar isso. Mas isso é extremamente individual, né? A gente vai mergulhando dentro de nós e quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue compreender quais são os gatilhos das nossas emoções, quais são os nossos traumas, né? E quando a gente fala sobre trauma, quando a gente fala sobre os nossos traumas desde a nossa infância, existe uma crença de que tu olhou, ai, descobri que eu tenho esse trauma, daí tu curou uma coisinha nele e aí tu acha que tu já ascensionou, já tá curada já. E não é bem assim. O nosso trauma, que é a nossa cicatriz, lá da nossa infância, a gente vai carregar ela pro resto da vida. A questão é que não vai mais ter dor ali, entende? Vai acontecer o trauma, tu vai lembrar do teu trauma. É um fato, tu vai lembrar do teu trauma. Mas tu não vai mais, tu vai conseguir ressignificar ele. Então tu não olha mais pra ele como uma fonte de dor, uma fonte de sofrimento. Tu olha pra ele como uma fonte de sabedoria, de ensinamento, de aprendizado, de crescimento. Entende? Só vou tomar um gole de água aqui na minha garrafinha bem pequena. Só 2 litros de água. Tem que ser grande assim, porque senão
boa noite tem que ser grande assim, porque senão eu não lembro de tomar água, entendeu? Então não tomo os 2 litros de água, então tem que ser assim, já que daí eu já tomo de uma vez. Mas então a gente tem que estar muito consciente dessas dores e desses traumas. O nosso trauma, ele é a nossa cicatriz, mas ele também é o nosso maior recurso. Maior recurso, tá? A solidão, dentro do estudo dos traumas, né? Dos 5 traumas, feridas emocionais, na verdade, né? Das 5 feridas emocionais que todos nós carregamos, a solidão, ela tá muito vinculada à ferida do abandono e à ferida da rejeição, tá? Então, eu te pergunto agora e busca aí na tua memória. Quando foi que tu te sentiu rejeitado ou rejeitada? Quando foi que tu te sentiu abandonado ou abandonada? Na tua história, ao decorrer da tua história, né? Quais foram os pontos da tua vida que tu sentiu a solidão? Pega um caderno, anota se for preciso, né? Se for preciso, pega um caderno e começa a anotar. Eu lembro que essa sensação, essa emoção, essa melancolia, que essa solidão mesmo, essa falta de mim mesma, essa carência de mim mesma, eu senti em tal momento, eu senti em tal momento. E aí aconteceu tal coisa, e aí eu senti isso dessa forma, né? Começa a trazer isso, a pontuar isso. E aí tu começa a observar quais eram as coisas que estavam acontecendo na tua vida. E aí, a partir desses acontecimentos, surgiu, né, essa emoção. E aí tu começa a observar quais são os teus gatilhos, entende? Tu vai começar a observar quais são os teus botões emocionais, quais são os gatilhos que tem aí dentro, né? E aí tu vai observando isso. Eu tive muito, por exemplo, são 5 feridas emocionais, né? É a da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição, tá? São 5 feridas emocionais que todos nós temos. Na verdade, todos nós temos as 5, tá? Mas cada pessoa vai ter uma mais forte, ou vai ter 2 mais forte. Aí depende da criação, depende de um paranauê de coisas, né, gente? Depende de muita coisa. Mas por isso que é importante o autoconhecimento, que aí a gente vai descobrindo quais são as nossas feridas e o que nos leva, né? Quais são os gatilhos que acontecem e que faz a gente despertar essa ferida, essa dor, esse trauma de novo dentro de nós. Então eu, por exemplo, eu tive a do abandono e a da traição na minha infância. Eu tive, na verdade, eu tenho as 5, né? Mas as que eu lembro, assim, pelo menos até onde eu fui dentro de mim, porque o autoconhecimento é pro resto da vida, né? É pra toda a tua vida, tu vai te conhecer cada vez, tu vai mergulhar mais fundo dentro de ti, vai conhecer mais partes dentro de ti. Então, até onde eu fui, pelo menos, o que eu sei que é mais forte, que foi mais forte. Boa noite, João. Que eu vi que foi mais forte na minha infância foi a do abandono e a da traição. A da traição, ela tá relacionada não à traição, né, na nossa vida adulta lá, que daí a gente vai ter traição nos nossos relacionamentos. Não é isso. Ou nas nossas amizades. É a traição no sentido de injustiça, tá? Quando a gente fala sobre a dor da traição, a gente fala sobre a sensação de injustiça, né? E isso gera essa ferida, né? Que é a ferida da traição, e isso faz com que a gente se torne rígida. Então, a rigidez, por exemplo, ela é um mecanismo de defesa dessa dor que tu tem dentro de ti. O abandono, por exemplo, que vem da dor, vem o abandono, o que tu veste, né? Ao invés de tu ficar rígido, na verdade tu te torna dependente. Então tu é aquela pessoa que tu depende demais de outras pessoas, tu depende demais de ter pessoas ali porque tu não consegue sozinho.
porque no fundo vai despertar a dor do abandono em ti. Oi, Gê, boa noite. Então, isso vai despertar esse abandono, vai despertar essa dor dentro de ti. E aí, a solidão, o sentimento de solidão, ela tá muito relacionada à dor do abandono, tá? E aí, a dor do abandono faz com que tu te torne dependente. Então, muitas vezes também, por tu não conseguir desenvolver solitude, como que tu vai lidar com a solidão? Com álcool, com droga, com vício, né? Com pornografia, enfim. São diversas coisas que vão gerar gatilhos com comida também. Eu já fiz isso. Pra não sentir a solidão, eu comia ela. Olha que doido. Então, mecanismos de fuga vão ter vários pra lidar com a solidão. Se tu não aprendeu a lidar com a tua própria solidão, se tu não mergulhou dentro de ti, te permitiu sentir e transformou ela em solitude. Se tu ainda não sanou ela dentro de ti, tu vai buscar constantemente movimentos para que tu fuja desse sentimento. Pode ser um relacionamento? Pode. Pode ser uma amizade? Pode também. Né? Pode ser família, amigos? Pode também. Pode ser o celular? Pode também. Pode ser videogame, vício em jogos? Pode também, né? A gente também não pode ficar muito rígido em relação a tudo isso, né? A grande questão, na verdade, é a gente ter um equilíbrio e ter consciência da dor que a gente carrega. Ter consciência dos gatilhos que fazem com que tu coma demais, por exemplo, que nem eu, nossa, a minha solidão, eu não queria sentir ela de jeito nenhum, então eu comia ela, né? Super adiantou, né? Super adiantou, claro, né? E adiantou nada, depois teve que fazer terapia, né? Mas então, são vários mecanismos que fazem tu tentar fugir da solidão, né? Porque no fundo é a tua falta. E aí, muitas vezes, por que tu vai pro excesso? Por que tu vai pro vício? Por que tu vai pro exagero? Por quê? Porque todo exagero, todo excesso mostra uma falta. Todo excesso mostra uma falta. Então anota aí, todo excesso mostra uma falta. Onde tem os excessos na minha vida? Onde eu estou nos extremos da minha vida? Eu não tenho equilíbrio ali. Então, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente a galera que vai pra vibe espiritual, pra vibe de autoconhecimento, energia e tudo mais, e isso aconteceu comigo também, que aí tu vai pra essa vibe e aí tu esquece do mundo material. Eu cheguei num ponto de eu esquecer do meu corpo físico, assim, não cuidar, sabe? Não me arrumar direito, pensar, não, isso aí não interessa, eu vou cuidar só do meu espiritual agora e o resto que se dane. Só que a gente tem 4 corpos. A gente tem que cuidar da mente, do espírito, né, do emocional, do coração e do físico. A vida, na verdade, é um constante tentar equilibrar isso, né? A gente fica tentando equilibrar, né? Vamos lá, vamos pegar essa corda bamba. Tem que pegar de um lado, pegar do outro e dar um jeito, né? Então, essa questão da solidão é importante a gente ver também quais são os gatilhos, quais são as formas que a gente tenta escapar dela. Para que a gente comece a se policiar. E não pense que vai ser do dia pra noite, tá? Isso é um processo, é uma construção. Assim como um relacionamento, por exemplo, que a gente vai construindo aos poucos, que tu vai te vinculando com aquela pessoa aos poucos, que tu vai conhecendo, a pessoa vai te conhecendo e aos poucos vocês vão construindo essa relação. A solitude, que é a tua relação contigo mesma, que é tu se sentir bem. Boa noite, Cal. Boa noite.
que é a tua relação contigo mesma, é também uma construção. É também uma construção. E assim como tem dias, por exemplo, que em um relacionamento um fala algo que não gostaria, começa a brigar, critica, julga e dá aqueles, né? Dá as DR, os BO, que é normal, tem relacionamento. E depois, né, buscar sanar de alguma forma, buscar resolver, né? Solucionar aquilo de alguma forma. Assim é a nossa relação com nós mesmas. Vai ter dias que tu vai estar, nossa senhora, cara, hoje eu sou assim, ó, a minha melhor companhia. Hoje eu tô assim, ó, nossa, hoje eu tô, tá lindo isso aqui. Tô na vibe solitude, tá fantástico. E vai ter dia que tu tá pensando, meu Deus do céu, caraca, hoje eu tô super crítica comigo mesma. Nossa, hoje eu tô muito alto. Nossa, tô ali, ó, me escoteando. Ou então, nossa, hoje eu sinto que nem eu tô aqui, sabe? Não tô me criticando, mas também não tô sentindo meu acolhimento, sabe? Não sei pra onde é que eu fui. Tem uma parte minha que foi tirar férias e esqueceu de voltar. Então, né, a nossa relação com nós mesmas, ela é assim também. Ela também funciona desse jeito. Vai ter dias que ela vai estar maravilhosa, vai ter dias que ela não vai estar. E aí, como eu disse, vai observando o que é teu e o que não é teu. Porque muitas vezes tu tá super bem contigo mesma. Aí tu vai conversar com alguém e aquela pessoa começa a falar super mal dela mesma, começa a desabafar contigo, ou começa até a botar os BO dela pra fora. E aí tu olha para aquilo e aí tu compra. Tu pega aquilo e faz. Não, peraí. Deixa eu levar um pouco disso comigo. E aí tu começa a ficar autocrítica contigo mesmo e tu pensa, nossa, mas eu nem sou assim comigo mesma. Mas aí porque tu foi lá, conversou com aquela pessoa e aquela pessoa estava autocrítica com ela mesma e talvez até contigo, talvez até te criticando, tu compra aquilo. Entende? Então tem que observar muito o que a gente pega que é dos outros ou não. Muitas vezes tu nem te vê daquela forma, tu nem vê o mundo daquela forma, tu nem vê as pessoas daquela forma. Mas aí alguém vem e te fala e tu compra aquilo como uma verdade. Uma das grandes diferenças de quando a gente vai amadurecendo, isso é algo que pelo menos eu, né, trabalho isso em mim, assim, da gente ir amadurecendo e compreendendo o que é nosso e o que é do outro. E o que é do outro a gente deixa com o outro. O que é nosso, a gente carrega, né, com nós. Porque o que é nosso é leve de carregar. Então, por exemplo, a solidão, a tua própria solidão, vai ser muito fácil de tu curar ela. Agora, se tu tá sentindo e comprando coisas que não são tuas, a chance de tu não conseguir solucionar isso é muito grande. Entende? Porque não, tu tá tentando resolver algo que nem é teu. Então a gente tem que estar muito ciente, né? E não vai muitas vezes estar, sabe? Vai ter momentos que a gente vai conseguir super controlar aquilo e vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Que nem eu fazia um tempo já que eu tava super, nossa, firmadona. Tava assim, ó, nossa, eu sabia observar, tava com um filtro muito bom. Eu tava com um filtro assim, ó, maravilhoso. Eu sabia ver o que era meu, o que não era, tava assim, ó, tudo certo. Passou ali um tempo, eu tive uma semana assim que, nossa, eu tava muito estranha, tava muito mal, assim. E eu comecei a observar que eu tava comprando um monte de coisa que não era minha. Que eu tava pegando um monte de coisa que não era minha, um monte de ponto de vista que não era meu, um monte de crença que não era minha. E aí eu, não, peraí, vou ter que filtrar isso aqui, né? Então, só que a parte que consegue fazer isso dentro de nós é a nossa parte mais madura, é a nossa parte que é o adulto. É o adulto dentro de nós. O adulto consegue fazer isso, a criança não. A criança, muitas vezes, para pertencer a um ambiente, ela vai ter os mesmos pensamentos, mesmo que uma parte tua não concorde com aquilo. Mas aí tu começa a comprar aquele pensamento. Ou então, várias crenças limitantes que tu não quer aquilo, tu não escolhe aquilo pra ti, tu não escolhe mais ser daquele jeito, tu não escolhe mais pensar daquela forma. Mas tem uma parte dentro de ti que começa a te vincular com aquelas crenças, com aquela forma de viver, com aquela forma de pensar. E tu pega, né, isso pra ti, tu pega essas crenças pra ti, porque no fundo
quem ainda tá comandando é a criança dentro de ti, porque a criança ela tem uma necessidade, que é a necessidade de pertencimento. Todos nós temos. Todo ser humano tem. Todo ser humano, porque isso vem de uma questão biológica. A gente é mamífero. A gente vive em tribo, né? Então, o ser humano tinha que viver em tribo para sobreviver, né? Então, a gente tem o instinto, né? Alguém que fique muito tempo sem conviver com ninguém, muito tempo mesmo, assim, aquela pessoa que ela se isola totalmente, a chance dela ficar louca é muito grande. Porque a gente não foi feito para não conviver com pessoas. Pode até ser poucas pessoas, mas a gente foi feito para conviver. Porque é assim que a gente aprende, entende? É um espelho. Como o Ramon tinha dito ali antes, né? Ele falou, então a constelação é como se estivéssemos todos ligados. Sim, porque o que acontece? A gente precisa de outras pessoas para que sejam espelhos, tá? O que acontece? A outra pessoa, ela vai ser um espelho, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins que moram dentro de mim. Então, se tem alguém ali que nossa senhora, sabe aquela pessoa assim, ó, meu santo não bate? Já aconteceu contigo? Por exemplo, olha, fulana ou ciclano ou isso, aquilo, o santo não bate. É a pessoa que tu tem mais, assim, a pessoa que mais vai te ensinar ela. A pessoa que mais vai te ensinar é ela. Por quê? Porque é através dos teus julgamentos, é através das coisas boas e ruins que tu sente por essa pessoa que tu vai te conhecer. Essa pessoa, ela tá ali como um espelho para mostrar o que tem dentro de ti. Entende? Por isso que, sim, estamos todos interligados? Sim, estamos todos interligados. Estamos todos a serviço um da evolução do outro. Porque cada um vai ser um espelho. E aí, já viram aquelas pessoas que a gente ama? Nossa senhora. Sabe aquela pessoa assim que tu ama, tu admira? É tão bom tu ter gente do teu lado que tu admira. Até porque, né, se as pessoas que estão ao teu lado tu não admira. Esses dias eu vi um Reels também que falava sobre isso. Que falava sobre se os teus amigos e as pessoas que estão ao teu redor tu não admira, o que tu tá fazendo com essas pessoas? Essas pessoas não são as pessoas certas que estão ao teu redor. Porque quanto mais tu tem pessoas que tu admire, mais tu cresce. Mais tu evolui. Se tu tá num grupo com 4 pessoas que são inteligentes, tu vai ser a quinta. Porque tu vai andar com pessoas que tu admira isso nelas, né? Então, elas têm essa virtude, elas têm essa qualidade. Tu vai te tornar a quinta. Agora, se tu anda com 4 pessoas que reclamam de tudo o tempo inteiro, pessoas que são pessimistas, pessoas que elas estão sempre vibrando baixo, elas têm pensamentos assim que são pensamentos que não vão agregar e não vão tirar ela de onde ela tá. Se tu convive com 4 pessoas que são assim, tu vai ser a quinta. Entende? Então, sim, estamos todos interligados. E aí, sobre essa questão, né, das pessoas que a gente admira, é tão bom tu conviver com pessoas que tu admira. É tão bom tu ter amizades com pessoas que tu admira. Porque isso te impulsiona a ser uma pessoa melhor. Entende? Isso te impulsiona a buscar a coisa melhor. A tu evoluir teus pensamentos, a tu parar de ser mesquinha, parar de cuidar da vida dos outros, entendeu? Parar de... Tu começa a sair disso e tu começa a buscar coisas que vão realmente agregar na tua vida, né? E aí, por isso que a gente tem que cuidar muito. Quais são as pessoas que a gente anda, né? Nossa, era pra falar de solidão e solitude e eu já tô lá no outro lado, mas tá tudo bem, é assim mesmo, entendeu? A gente vai indo, a gente pega o flow, pega o fluxo, vai e só fala, entendeu? Traz informação. Então, bom, já deu basicamente 1 hora já de live. Gente, quem tá vendo a live aí, vocês têm alguma pergunta sobre... Não precisa ser necessariamente sobre solidão, vocês têm alguma questão de vocês mesmo que vocês gostariam de trazer e comentar aqui, a gente pode conversar sobre, tá? Vou dar um tempinho pra quem quiser trazer alguma questão, ver que tem alguma coisa que tá desconfortável e quer escrever aqui, pode escrever.
e falar que a gente pode trazer algumas consciências, né? Se eu puder ajudar e conseguir entregar algo, eu posso auxiliar. Se não, aí não tem, né? Mas se tiverem alguma dúvida, qualquer questão envolvendo autoconhecimento, envolvendo constelação familiar, coloquem aqui, tá? Desenvolver a solitude, ela também é sobre a gente descobrir, é um caminho muito bonito. O caminho pra gente se conhecer, o caminho da solitude, ele é um caminho muito bonito. Quando a gente começa a acessar essa consciência. Porque tu começa a perceber que tu às vezes não se conhece. Às vezes tu não sabe nem do que tu gosta. O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Qual a diferença da solidão e solitude? Não entrei no começo da live. A diferença da solidão e da solitude é que a solidão, ela é algo que tu não escolhe. Muitas vezes tu sente ela e na verdade tu tenta fugir dela, tu não sente ela. E a solidão, ela tá relacionada à falta, à carência, a algo falta em mim, né? Algo está faltando. Por isso que eu sinto a solidão. A solidão, ela tá, por exemplo, relacionada a muitas vezes tu não conseguir ficar sozinho. Então, a solidão é, por exemplo, assim, vai ter tal e tal coisa junto com os meus amigos lá. Se eu não for, eu vou me sentir horrível, porque daí eu vou ficar sozinha. Aí vai ser muito desconfortável, porque eu não consigo ter solitude. E a solitude é diferente. A solitude é quando tu gosta da tua própria companhia. Tu é uma boa companhia pra ti mesmo. E aí foi o que eu disse. A própria companhia e a solitude, ela é uma postura interna. Porque é a tua relação contigo mesma. Contigo mesmo. Entende? Então, a solidão e a solitude, essa é a diferença, né? E da solidão, a maioria das pessoas, elas tentam fugir da solidão. Elas não se permitem sentir a solidão porque elas têm medo de ficar sozinhas. Elas têm medo delas mesmas. Elas têm medo de entrar em contato com as sombras delas. Elas têm medo de entrar em contato com a dor que elas carregam. E a solidão pode despertar essas dores. A solidão, ela pode... quando tu começa a sentir a solidão, que a solidão, ela tá relacionada a um vazio, né? É um vazio de ti mesmo. É um vazio de si mesma, de si mesmo. A solidão pode estar ligado à dependência emocional? Sim, porque na verdade tu foge dela, né? Porque tu sente, na verdade, tu sente a solidão. De uma forma inconsciente, tu sente a solidão. Mas como tu ainda não sabe lidar com ela, tu quer que outra pessoa venha aí e preencha esse vazio. E aí como se tivesse um buraco aberto no teu coração. E aí tu, não, peraí, é tu mesmo. E aí tu pega aquela pessoa e toca ali dentro e fala assim, tenta cobrir isso aí. Só que a maioria das vezes essa pessoa ela não vai conseguir. Porque a solidão é a falta de si mesma. A carência, a dependência emocional é falta de si mesmo. E tu precisa te entregar isso, né? As mulheres, elas normalmente vão se entregar de uma forma diferente e os homens de outra forma. Mais ligado com a força masculina. Ou não também, né? Depende de como tu te nutre de ti mesmo e do que tu te identifica ou não. Mas, por exemplo, gosto de treinar, né? Vamos falar pro masculino. Gosto de treinar, gosto de correr, gosto de... deixa eu pensar. Sei lá, cortar uma lenha. Eu tenho um amigo meu que falou que... eu... Esqueci agora como ele disse, mas ele disse tipo assim, eu nutro o meu masculino, sei lá, indo cortar uma lenha, fazer uma fogueira, uma coisa assim, sabe? Né? Tem, por exemplo, já escutei também, por exemplo, homens que eles gostam de ter uma boa companhia ali deles quando eles estão construindo alguma coisa, quando eles estão consertando alguma coisa. Então eles se sentem bem quando eles têm, vou pegar uma coisa para consertar, sei lá, vou mexer num carro aqui, vou mexer no carro, vou mexer em alguma coisa. Né? O homem é um pouco diferente, assim, como que ele vai se nutrir de si mesmo, né?
Mas sim, ele tem que se nutrir de si mesmo de alguma forma. Claro, a mulher, ó, preciso mergulhar mais fundo em mim, me agradar mais. É necessário passar pela solidão para se encontrar e chegar na solitude? Isso? Sim, sim. Tu pode sentir, não talvez 100% necessário, porque depende de como foi a tua criação. Se tu já foi uma criança que tu foi ensinado a como lidar com as tuas emoções, se tu foi ensinado desde pequeno a ter uma ótima relação contigo mesmo, né? Se desde pequeno essa semente ela já foi plantada dentro de ti, não necessariamente tu vai precisar sentir a solidão para depois tu sentir a solitude, porque tu já teve essa mentalidade desde criança, né? Agora, normalmente a gente que já vem de uma criação diferente, com pessoas diferentes, né? Que não tinham essa mentalidade também. Porque isso é uma das grandes questões. Nosso pai e nossa mãe, eles tiveram aula de inteligência emocional, eles fizeram terapia, a maioria deles não. Então eles não passaram isso pra nós. E aí muitas vezes a gente busca preencher esse vazio de algo que não vai ser nutritivo, que não vai ser bom, entende? Então, depende muito de qual é o teu caso. Mas se tu sente que tu conseguiu desenvolver solitude de uma forma saudável, que tu conseguiu manter uma boa relação contigo mesmo de uma forma saudável, ótimo. Agora, se tu vê que tu tem gatilhos, que tu ainda desconta em alguma coisa, ou se tu vê que tu tem vícios, enfim, são diversas questões que podem estar escondendo a questão da solidão, né? Uma pessoa que é extremamente apegada a pai e mãe também. Uma pessoa que ela não consegue cortar o cordão umbilical, né? Uma pessoa que ela não consegue ver ela como algo diferente dos pais. Ela ainda está extremamente em simbiose com o pai ou com a mãe. No fundo, ela pode estar fazendo isso por conta da solidão, de uma forma inconsciente. Para não sentir a solidão, ela se vincula ao pai ou à mãe. Ou se vincula com o pai e a mãe pela solidão que eles mesmos sentem. Porque ela se sente responsável e quer salvar o pai ou quer salvar a mãe, né? Então pode ser isso também, ó. Preciso mergulhar mais fundo em mim, me agradar mais. É exatamente isso. O que é, né, Rosane? É tu desenvolver uma ótima companhia contigo mesmo. Só que não é entrar numa coisa tóxica de tipo assim, não, é isso aí, eu me basto mesmo, e isso e aquilo, né? Eu já entrei nesse outro lado, assim, sabe? E porque a gente tem muito para aprender com os outros. Não interessa se vai ser em relacionamento ou não. A gente tem muito a aprender com os outros. E aí, se tu entra num complexo de estar sempre sozinho, sozinha e tu não consegue, na verdade, conviver com outras pessoas, também é algo que tu tem que olhar. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio, né? Mas tudo tem que ter equilíbrio. Então nunca é só 80 e nunca é 8 ou então só 80. É 50, caminha do meio, né? Mas a solitude, ela é um bom relacionamento consigo mesmo. Como que eu falo de mim para as outras pessoas? Quais são as palavras que eu mesmo utilizo comigo? Tu acha que comprar coisas em excesso pode estar ligado à solidão também? Sim, sim. Tem pessoas que elas têm que comprar constantemente. Pode ser um vício. Elas têm o vício de estar sempre comprando coisas materiais, porque elas tentam preencher o vazio delas com coisas materiais. E elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir. Não interessa quanto bem material elas vão ter. Exatamente, para suprir a carência. É como eu disse, a carência, a solidão, o vazio, porque a solidão é algo que está relacionado à falta. Algo falta. Entende? É uma escassez, é uma carência. Entende? Então, sim, é uma fuga.
Pode ser uma fuga pra suprir a carência. Então pode ser. Por exemplo, eu fazia isso com a comida. Então eu comia. Nossa senhora, isso é uma compulsão alimentar muito grande, muito grande. Por conta da solidão, por conta do vazio, da falta, né? Era a falta de mim mesma. A comida não vai me entregar pra mim mesma. Quem vai me entregar pra mim mesma sou eu. É o meu processo, né? Então ali tu disse que tu tem que te agradar mais, né, Rosane? Tu disse ali, eu tenho que me agradar mais. O que tu gosta de fazer? O que tu gosta de fazer? Né? Tu gosta de ler um livro? Tu gosta de, sei lá, fazer algum exercício? Tu gosta de algum assunto? Tu gosta de costurar? Tu gosta de fazer tricô? Tu gosta de nadar? Tu gosta de meditar? O que tu gosta de fazer? Acha alguma atividade que tu possa fazer sozinha, que tu tem que fazer sozinha. Eu adoro ir pro mato. Ótimo! Ótimo! Eu também quase não gosto. Quase não gosto de natureza, quase não gosto de um verde, quase não gosto. Mas é isso. É ver o que tu gosta de fazer, ver o que faz sentido pra ti e, e compreender que isso é individual. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Deu ver alguém e aquela pessoa, ela se nutria, ela mantinha a solitude dela, ela tinha uma boa relação com ela mesma, porque ela fazia tal e tal coisa. E aí eu achava que eu tinha que fazer tal e tal coisa para que eu conseguisse sair dessa sensação de solidão e transformar isso em solitude, né? E aí, quando eu fui fazer aquilo, eu não senti isso. Porque não era eu. Não era o que eu gostava. E para isso a gente tem que percorrer vários caminhos às vezes. Pra gente descobrir o que a gente gosta, pra gente descobrir o que funciona pra nós. Porque cada pessoa é única. Parecia que eu me encontrava lá. Eu passei minha infância indo pro mato. Pareceu que eu me encontrava lá. Exatamente. Então fazer uma caminhada no mato, ir no mato, meditar, fazer algo que tu gosta lá. Eu gosto, sei lá, de pintar, gosto de colorir, gosto de costurar, gosto de tricotar, sabe? Dançar música. Claro, vai pro mato. As pessoas que vão estar de fora com certeza vão te achar louca. Mas aí tu tem que sustentar. Tem que sustentar a tua loucura, entende? Tem que falar, sou louca mesmo. A minha forma de minha terapia é ir pro mato escutar uma música. Ok, é isso aí. Entende? Se nutrir de si mesmo. Quando tu começa a preencher o que te falta, já acham isso. Te entendo bem. Te entendo muito bem. Então tá, gente. Deu 1h já e 13 de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode trazer aqui, tá? Eu sinto que isso eleva a minha vibração. Claro. Claro, com certeza. Isso eleva a nossa vibração. Tudo o que nos conecta com o amor. Porque se tu gosta de fazer isso, se tu ama fazer isso, isso vai te elevar, porque tu ama fazer isso. Assim como tem pessoas que a terapia delas vai ser faxinar a casa, por exemplo. Vai dizer assim, eu amo limpar minha casa. Eu amo fazer uma baita faxina na minha casa, deixar minha casa um brinco. Eu amo fazer isso. Tem pessoas que amam faxinar. E elas vão estar elevando a vibração delas faxinando. Porque elas vão estar fazendo algo que elas amam. Eu pesquisei aqui no Google pra ver o que o Google traz, né?
de sinônimo, assim. Sinônimo não, de significado. Solidão é um sentimento de desconexão e isolamento que pode ocorrer mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Entende? Na verdade, muitas vezes a gente tenta preencher, né? Solidão, ó, e solitude. Ó, solitude é um estado de estar sozinho de forma consciente e desejada, que pode ser uma experiência positiva. Essa é a diferença, tá? Pelo tio Google, é essa a diferença. Mas, então tá, gente. Boa noite pra vocês. Gratidão por quem assistiu até aqui. Quem sentir de trabalhar isso de alguma forma, né, mais profunda, pode entrar em contato comigo, que sim, a constelação familiar pode auxiliar nessa questão e nesse sentimento de alguma forma, tá? Agradeço por quem me acompanhou até aqui e também recebeu, né? Passem a observar isso, tudo que vocês ouviram aqui, consagram isso, né? Tragam para o coração, sintam isso, para que vocês consigam trazer consciência, né, para esse processo. Então tá, beijão para vocês, boa noite, fiquem com Deus e é isso. Beijão, gente, boa noite.